Olá a todos, Mário, fisioterapeuta, e hoje eu quero apresentar para vocês aqui qual o melhor modelo de travesseiro para a sua coluna, diante a tantos tipos de material que tem no mercado hoje, como o NASA, que é o viscoelástico, o látex, os modelos anatômicos, aqueles que têm a borda um pouco mais alta, depois se adapta, aqueles de pluma de ganso, pena de ganso e um dos mais tradicionais que é a fibra de silicone. Enfim, hoje eu vou explicar aqui para vocês qual a composição de cada, justificando se aquilo é bom ou ruim para a sua coluna e você vai entender. Beleza, vamos deixar aqui os modelos, eu já chego nele. Mas primeiro você precisa saber o que de fato um travesseiro precisa ter para ser um bom travesseiro. Veja bem, quando você deita, seja ele qualquer posição, tá? Agora estamos falando de peso de cabeça perante ao material que está recebendo ali, certo? O material que está recebendo ali, ele precisa entender, esse material, que o peso da cabeça é dinâmico, ele não é fixo. Uma coisa é eu pegar um peso de 4 kg, que é mais ou menos o tanto que pesa a nossa cabeça, 3,5, depende de 4 kg, enfim. Eu pegar um peso aqui, uma bola de aço aqui, de chumbo. Eu jogar esse peso ali, colocar. Uma coisa é isso, tá? O peso está estático. Outra coisa é um peso dinâmico, que é a cabeça. Por quê? Porque você mexe à noite. Você pode não lembrar do que você mexeu, mas você mexe, pode ter certeza disso. Nosso corpo faz aí muitos movimentos, tá? Seja ele um pouco mais curto, um pouco mais longo, mas ele mexe. Então a cabeça, ela está o tempo todo mexendo ali. Você muda de lado, você muda de posição, a cabeça vira para o outro lado. Enfim, é normal, tá? O que não pode acontecer é você acordar por conta dessas mexidas, tá? Então deixa o teu corpo trabalhando ali, mas você tem que estar dormindo. Então, o material que vai receber aquele peso que é a sua cabeça, que é dinâmico, ele precisa se adaptar àquilo. Tudo bem? Então não pode ser algo que você coloque e deixe a funda. Então aí a gente já entra, já vou entrar no modelo anatômico, aquele que é vendido, você olha aí nos vídeos, que a pessoa fala, nossa, olha aqui, eu vou deitar de lado, olha como ele encaixa entre o meu pescoço, a minha base da nuca, e quando eu deito de barriga para cima, esse mesmo travesseiro vai me acomodar e tal. Eu já não gosto desse travesseiro, já testei, já tive, enfim, eu sei do que eu estou falando. Eu tive vários modelos da Ortobon, tive o mais tradicional que quem inventou lá e tal, enfim, tem de outras marcas também. Por que eu não gosto dele? Porque ele está te obrigando a você ficar na mesma posição. Por mais que eu vou deitar de lado aqui, ele encaixou, beleza. Para o começo daquele período de sono, aqueles primeiros 30, 40 minutos, ele vai se dar muito bem, porque encaixou. Só que ele não permite você ter um movimento dinâmico. Tá? Você não vai acordar para mudar de lado. O teu corpo tem que fazer isso sozinho, ou então mudar um pouco a posição. É automaticamente, você não precisa estar consciente. Você tem que estar dormindo profundamente ali e seu corpo que se adapta. Como ele não permite, muitas das vezes isso que tensiona, tá? Ou faz você acordar. O que era para você dormir profundo está fazendo você acordar, porque tem algo de errado ali. Então, o travesseiro é que tem que se adaptar a nós, e não nós o travesseiro. Olha só que importante isso. Veja bem, o travesseiro se adapta a nós e não nós o travesseiro, tá bom? É isso aí. Então, esses modelos anatômicos eu já corto de cara. Por quê? Porque não é interessante ter ele, porque ele vai tirar a sua liberdade da cabeça, tá? Basicamente isso. Como eu falei, ele começa muito bem, tá? Ele dá essa perfeição de encaixe, mas dali uma hora, não mais, tá? No decorrer do processo da noite do sono, não mais. Tudo bem? Bom, vamos lá. Beleza. Passamos o primeiro princípio e já encaixamos aqui um modelo de travesseiro, beleza? Vamos para o outro princípio e ver se eu já consigo adaptar para o outro travesseiro aqui. Aí, o travesseiro, ele precisa ter essa recepção dinâmica, certo? Recepção dinâmica. Mas ele tem que não afundar demais, porque se eu perder o que está ficando estável, fica ruim, porque a cabeça, quando você deita, principalmente de lado, que é a maior forma de deitar, a cabeça cervical ela precisa ficar em uma posição neutra. O que é a posição neutra? Onde o teu músculo não faz contração. Então, quando eu deito de lado, eu não posso afundar muito, que eu estou contraindo esse músculo aqui, e o travesseiro não pode ser tão alto ao ponto de empurrar ao contrário, para não apertar esse músculo de lá. Então, a posição neutra importa. Então, vamos lá. Aí eu já vou puxar aqui para basicamente quase o resto dos travesseiros aqui, tá? E lembrando, eu vou mostrar qual o melhor travesseiro, tá?
Estou com ele em mãos aqui, já já vou chegar nele, mas você precisa entender o que cada um faz. Então, o de memória, que é o viscoelástico, que é o famoso NASA, ele entra com esse princípio de encaixar muito bem, ser um travesseiro macio, mas dali a pouco ele começa a afundar, porque o material ele com o calor ele vai perdendo, vai virando um pastel, tá? Inicialmente é o melhor travesseiro do mundo. Nossa, me encaixou muito bem aqui. Mas daqui a pouco, ainda mais de lado que o peso vai superando, você vai perdendo. Aí você vai encurtando aquele músculo aqui. Aí, meu amigo, começa a fazer uma adaptação nova. O corpo vai te acordar, vai te dar um sistema de alerta, enfim. Tudo isso vai acontecer. Não só o viscoelástico, a gente começa a ir para um outro princípio, que é o princípio da durabilidade daquele material. Tudo bem, eu tenho um material bom, mas quanto que ele está durando? Porque um travesseiro que dali 15 dias e 20 dias já começa a amassar, começa a ficar errado. Amassar que eu digo assim, ele tem uma posição de, por exemplo, 14 centímetros. Você afunda, vem para 12, 13, beleza. Com o tempo ele está ficando 10, 9 centímetros, porque o material está afundando. Aí já é um outro tipo de material, que é o material que é o mais comum utilizado hoje, que é a fibra de silicone, tá? É o mais tradicional hoje. Quando você vê umas promoção louca assim de travesseiro, 5 travesseiros por, sei lá, R$ 90. Ixi, é esse material aí. Pode ter uma estética bonita e tudo mais, mas ele é o mais simples. Essa fibra de silicone é sintética, né, tudo mais. O que acontece? Com o tempo, ela vai perdendo a elasticidade, ela vai achatando. Então, elas vão se coaptando lá dentro, tá? Então, você vai perdendo muito espaço. Aí acaba ficando tão travesseiro meio durinho ali. Você fica, nossa, tá meio compacto, né? Aquele impacto aqui, nessa palavra que eu queria usar. Enfim, fugiu aqui. É opaco. Ele fica, parece que tá um negócio meio duro ali, tá um pastelzão mesmo. E aí, então, assim, ele pode até ser inicialmente um travesseiro confortável, mas com o tempo você vai perder essa durabilidade dele. Que é questão de um mês você já perde, entende? Então, poxa, você gastou um dinheiro ali, pra quê, né? Então já entra esse princípio. Que também, esse travesseiro aqui é quase igual o pluma de ganso. O pluma de ganso nada mais é do que, coloca o nome comercial, pluma de ganso, né? Mas como quase não se usa mais a pluma de ganso de verdade, até por questões ambientais, enfim, vários manifestos por aí para não utilizar coisas animais, né? O pessoal usa o marketing do ganso, né, em si e vende como aquilo. Então eles fazem um material muito parecido com pluma de ganso, que é derivado da fibra de silicone, né? A fibra sintética que eu acabei de falar aqui. Só que é um pouquinho mais reforçada. Mas com o tempo também você vai tendo esse achatamento. Fora que se você for dormir de lado com esses travesseiros, eles não suportam a cabeça, eles afundam muito. Por mais que seja alto, ele vai afundar. Aí você perde também essa questão aqui da fixação, infelizmente, né? Bom, então a gente já falou, vamos fazer um resuminho em breve. Já vou falar do melhor travesseiro, tá? Já vou chegar nele, aguenta aí. Se você sentou aqui para entender sobre travesseiro de quando está pesquisando, vale a pena você gastar um tempinho aqui com a gente. Vamos lá. Então a gente falou do viscoelástico, que é o NASA, falamos de fibra de silicone, que vai abranger 2 tipos de modelos aí. E vamos falar agora um quarto, que é o 100% látex, tá? Isso aqui ainda eu tô falando do que ele é, tá? Eu vou te dar o quinto travesseiro ainda para dizer o que ele vai suprir. O 100% látex, ele vai entrar muito na parte quando você vai dormir de lado, porque ele é um travesseiro mais firme, vai manter mais aqui. Só que ele é um efeito mola. Você coloca o peso aqui, ele não deforma, isso é fato, mas ele empurra ao contrário. Putz, cara, como isso é chato. Aí você fica aqui dormindo de lado aqui, e você tem a sensação que tem alguma coisa te empurrando ao contrário. Aí você fica aqui, tá bom, acordo, não acordo, não acordo. Você fica tentando se equilibrar o travesseiro. Aí você quer afundar um pouco mais, ele não afunda, ele mantém aquilo e pronto. Então ele não vai... Enfim, dá uma dor de cabeça, entendeu? É vendido muito por aí como o melhor travesseiro e tudo mais, enfim. De fato, ele não é ruim, tá? Não é ruim. Mas esse detalhe de empurrar ao contrário é o que esmaga ele. Então, assim, aí entra outro princípio, né? Que é a questão de como o travesseiro está se adaptando ao seu formato de posição. Então, se ele só permite uma posição, novamente ele vai entrar naquele princípio inicial junto com o outro lá, né? Que é aquele o anatômico. Então, eu já também não gosto dele. Então, eu acabo cortando também, tá? Mas, né? Talvez você falou assim, não, eu tenho um travesseiro que me deu muito certo, tá? Então, assim, varia de muitas pessoas, né?
o que eu já usei, o que meus clientes usam, infelizmente não está dando esse resultado com 100% latex, que é um material só, né? Bom, vamos para um travesseiro agora que se encaixa melhor para a sua coluna, né? Então eu tô falando, já tenho ele aqui, né? Tenho aqui porque eu gosto dele, né? É o travesseiro que a gente, enfim, tá indicando aí, tá dando certo, tá? Que é esse aqui, tá? O Mistral da marca Alfia. O que esse travesseiro tem? Deixa eu abrir aqui. Bom, o anatômico não dá certo. O viscoelástico, que é o da NASA, afunda muito. O latex empurra ao contrário. E esse travesseiro aqui, o material dele é latex, tá? Só que não é um latex convencional. Calma que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele é fragmento de látex. Tem vários fragmentos aqui dentro. Alguns pedaços que tem um tratamento, uma pequena camadinha aqui de proteção, tá? E ele fragmentado com o tamanho certo, que não é qualquer tamanho. Não pode ser muito pequeno, pode ser muito grande. Enfim, o tamanho específico que está aqui dentro faz com que esse travesseiro ele seja macio. Então você vai deitar de lado, por exemplo. Eu preciso preencher esse espaço entre o ombro e a cervical. Ele precisa ser um travesseiro que eu deito nele e falo, nossa, que travesseiro gostoso, macio. Só que ele não pode afundar demais. E também não pode ser tão firme que vai empurrar ao contrário igual o outro lá que eu comentei agora. Então ele vai suportar, porque ele é o latex, ele suporta o peso da cabeça. Ele distribui de uma forma geral a sua dinâmica do peso. Então, quando você coloca o travesseiro aqui bem no meio, todas as pontas deles vão suportar para virar uma base. Ele vai ser aquele macio que eu falei e vai manter. Ele não vai afundar em momento nenhum, porque com o calor ele não afunda, ele segura. Segurou o peso, chegou, mantém. Tá? Sem contar que vai ser um travesseiro fresco, porque circula oxigênio aqui dentro, entre as partículas. Tá? Então é um travesseiro gostoso de usar para isso. E ele serve também, se você for dormir de bruços, que não é a melhor posição, né? Mas se você é acostumado, ele vai te agarrar muito bem ali também. Então ele vai suportar. E ele vai distribuir, não é muito legal, ele vai distribuir esse peso inteiro no travesseiro, ele vai te dar uma dinâmica, você pode mexer a cabeça, você pode voltar, você vira de barriga para cima, para baixo, ele vai suportar isso, porque ele foi feito exatamente para essa questão desses princípios que eu falei lá atrás. Então ele vai encaixar nesse sentido aí, tudo bem? Então é um travesseiro que eu gosto muito dele, ele foi desenvolvido no mundo da ortopedia, tá? No mundo da ortopedia, pensando aí principalmente para você que dorme de lado, ele vai influenciar bastante depois de bruços, tá? E também de barriga para cima. Então, assim, seguindo a escala. Se você dorme de lado, ele vai encaixar muito bem. Depois, dorme de bruço, ele também encaixa. Segundo ponto. E o terceiro, né, é o de barriga para cima, abdômen para cima. Quer informações do travesseiro? Olha aqui na minha descrição e nos comentários tem o link ali, tá? Vou deixar dois links do site principal dele e também o do Mercado Livre, caso você queira ver questões ali de logística, enfim, que você tem mais confiança, a gente vai deixar os dois ali, mas é o mesmo produto ali para os dois sites, tudo bem? O outro vai ter depoimento, o site principal você vai ter o depoimento, a história do travesseiro, você quer entender um pouco mais ainda, e o Mercado Livre, questão de logística mesmo, ele é bom também, tá? E tem outro vídeo explicando certinho esse travesseiro aqui no canal também, você pode dar uma olhadinha nele, tá bom? Então eu quis trazer para vocês o raciocínio por trás do travesseiro e como que ele impacta na sua coluna, tudo bem? Deixa aqui nos comentários aquilo que você tem dúvida em relação ao travesseiro e dor de coluna, principalmente cervical, tá bom? Deixa sua dúvida aqui, que em breve a gente pode fazer um vídeo até com a sua dúvida. É muito legal isso, tá joia? E tem a nossa rede social aqui, que vai estar na descrição também. Segue a gente no Instagram, beleza? E